Charles Dow, você conhece Charles Dow? Você conhece a teoria de Dow? A teoria criada por Charles Dow? Se você opera ações ou pretende operar, você quer operar aí no mercado financeiro, você precisa conhecer Charles Dow e a teoria de Dow, e é isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir já para você deixar o seu like nesse vídeo, curta esse vídeo, é muito importante aqui pro canal, isso ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, também está convidado aí para se inscrever. Se puder também compartilhe aí o link desse vídeo com 3 pessoas. Pode ser? Combinado? Posso contar aí com o teu apoio? Vamos lá pro vídeo de hoje, eu vou compartilhar minha tela aqui contigo. Vamos lá. Vamos iniciar falando sobre Charles Dow. Eu não vou entrar nos pormenores históricos, tá? Eu quero ser bem prático e eu vou trazer aqui para a nossa realidade porque ele trouxe de contribuição para o mercado financeiro, tá? Charles Dow, ele formulou uma teoria que é praticamente a base aí do que a gente tem hoje na análise gráfica, tá? Quando a gente faz estudos gráficos, quando a gente faz análise técnica clássica, price action, de uma forma ou de outra, a gente está aplicando os conceitos trazidos pela teoria de Dow, tá? Como é conhecida, teoria de Dow, a teoria criada por Charles Dow. E essa teoria, ela traz alguns pontos, alguns princípios, tá bom? São 6 princípios e a gente vai dividir esse conteúdo em alguns vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai abordar os índices descontam tudo e a gente vai abordar também os mercados se movimentam em tendências, que são 3, tá bom? A gente vai abordar esses 2 tópicos, os outros tópicos ficam para vídeos futuros, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os índices descontam tudo. O que isso quer dizer? Charles Dow traz nesse ponto que o preço, o que a gente está olhando no gráfico, ele reflete a expectativa do mercado, ou seja, ele já desconta tudo. Então toda a expectativa do mercado, em termos de visão futura, indicadores que saíram, notícias que saíram, acabam impactando o preço e refletindo, tá, no gráfico. Então, se eu estiver olhando o gráfico, eu estou olhando o reflexo justamente da precificação dessa expectativa. Então, o preço no gráfico se movimentando, ele desconta tudo. Tudo que está acontecendo, ele acaba refletindo e influenciando na movimentação do preço que é plotado no nosso gráfico, tá bom? Então, é isso que o primeiro ponto quer dizer. Então, se eu estou operando por análise técnica, eu estou analisando ali o passado, tá? Avaliando o presente para criar uma probabilidade do que pode acontecer no futuro em termos de movimentação, e é uma probabilidade, não é adivinhar o futuro, tá bom? É tentar traçar cenários prováveis, tá? Eu faço isso analisando as movimentações, tá? E analisando as movimentações, eu consigo identificar justamente a expectativa do mercado. Por quê? Porque a movimentação daquele preço que eu estou olhando no gráfico desconta essa expectativa do mercado. A expectativa do mercado está no preço. Tá? A gente disse que está no preço, que precifica. É isso que quer falar Charles Dow nesse primeiro ponto. Tá? Os índices descontam tudo. Por que os índices? Existem os índices, né? Por exemplo, aqui tem o índice de ações, né? Que é o reflexo aí da cotação do mercado de ações aqui no Brasil, IBOV. Mas isso não apenas em termos de índice, em termos de movimentação do preço dos ativos. Se a gente pegar uma ação, por exemplo, ação do Banco Bradesco, tá? A movimentação do preço das ações está descontando, ou seja, está precificando todo o cenário da microeconomia, da macroeconomia, ou seja, todo o cenário relacionado à empresa, todo o cenário relacionado ao mercado que envolve, né, aquela empresa, mercado interno, o segmento de banco, tá? O que está acontecendo na empresa internamente, o que está acontecendo no setor bancário, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo no mundo, a movimentação das ações do Bradesco vão refletir isso, tá bom? Vamos lá para o segundo ponto, então. Os mercados se movimentam em tendência, tá? O que quer dizer os mercados se movimentam em tendência? A gente já viu que o primeiro ponto é que o preço desconta tudo, tá?
Tá? Quando o preço desconta a expectativa e o mercado se movimenta, os preços se movimentam, tá? Ele está refletindo essa expectativa. E essa expectativa pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser uma positiva de médio prazo, uma positiva de longo prazo. Só que isso cria grandes movimentações direcionais no mercado. Ou seja, se existe um sentimento positivo e o mercado, os agentes que formam o mercado precificam os preços dos ativos para cima, o mercado vai entrar numa tendência de alta, tá bom? Se essa expectativa for uma expectativa grande, de longo prazo, essa expectativa vai fazer com que os preços subam em uma tendência de alta em um longo prazo. Porém, existem 3 tendências e a gente precisa entender e eu vou falar delas agora. Vamos lá. As 3 tendências, tá? Tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, tá bom? Por quê? Porque o mercado, por exemplo, quando sobe, ele não sobe de uma vez, ele não vai reto, né? Então, ele não sai, por exemplo, as ações da Petrobras, elas não saem do 20, né? Agora elas estão sendo negociadas no período, no momento atual, né, entre 20 e 30 reais aqui, eles não saem do 20, 30 reais simplesmente uma paulada só e vai lá para os 50, tá bom? Ele vai se movimentando, tá, em ondas. Essas ondas a gente pode dividir em 3. São as marés, maré de alta, são as ondas, são as marolinhas, tá? A maré é um movimento de longo prazo, é aquele direcional maior, de meses, de anos. Depois eu vou mostrar isso no gráfico, você vai entender muito bem. Eu vou mostrar isso no gráfico, você vai entender. Mas primeiro eu quero te passar o conceito principal aqui. É de longo prazo a maré, tá? Esse longo prazo dura meses, anos. A movimentação secundária, ou a tendência secundária, são as ondas. É aquele zigue-zague, tá? Que já é de médio prazo. Ou seja, esse zigue-zague ele pode ocorrer em algumas semanas ou meses. Por exemplo, o mercado em uma maré de alta pode sair do 20 e até os 50. Porém, ele não vai de uma única vez. Ele vai fazendo zigue-zagues. Esses zigue-zagues aqui, ó, a gente pode chamar de movimento secundário ou tendência secundária, tá? O que ocorre? Você vai perceber que nesse movimento de alta também existe, olha aqui que interessante, períodos onde o mercado cai. Olha só, por mais que ele está subindo, esse zigue-zague faz com que o mercado caia em alguns momentos, corrija, tá? O mercado ele não sobe direto, ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe mais um pouquinho, cai mais um pouquinho. Nesse cenário onde a maré é de alta, a tendência primária é de alta. Então aqui, ó, eu posso ter uma onda de correção. Então eu tenho uma onda de expansão, uma onda de correção, uma onda de expansão e uma onda de correção. É isso que está querendo dizer aqui em termos de ondas ou tendência secundária. Por quê? Porque nesse movimento aqui, ó, ele pode fazer isso daqui, ó, montar um zigue-zague descendente. Olha só, montar um zigue-zague descendente. E nisso eu também já tenho aqui as marolinhas, que é o curto, que é o curtíssimo prazo, tá? São as tendências que duram alguns dias, semanas ou tendências de intraday, de day trade, tá bom? Então são curto e curtíssimo prazo, são marolinhas. Então a teoria de Dow divide as tendências, divide primeiro ponto, o preço desconta tudo. Todas as expectativas dos agentes do mercado refletem no preço. O preço se movimenta em tendências, tá? Existe a tendência primária, que é uma tendência de prazo maior, de longo prazo, a tendência secundária, que é de médio prazo, e a tendência terciária, que são as marolinhas, que é aquela tendência de curto e curtíssimo prazo, tá bom?
Então esses dois pontos eu vou mostrar aqui no gráfico para ti. São muito importantes para o entendimento da teoria de Dow e para o contexto do mercado, para você que quer operar ou já está operando e quer aprimorar sua técnica no mercado de ações, operando ações ou qualquer outro ativo, tá? Esse conceito funciona para o mercado financeiro em geral. Os preços, eles precificam expectativa, eles se movem em tendência. A tendência, ela pode ser de longo prazo, de médio prazo ou curtíssimo prazo. E o movimento do mercado, ele se dá através de ondas, tá? Através de movimentos de expansão e de correção. O mercado, quando ele vai para uma direção, ele não vai só subindo, ele vai fazendo movimentos, tá, de zigue-zague, tá bom? Vamos ver isso daqui no gráfico, como fica. Vamos lá, estou com a plataforma da Fecha aqui aberta, olha só que interessante isso daqui. Esse movimento aqui, ó, ocorreu no início da pandemia, então foi uma correção muito forte. E o mercado ele veio se recuperando. Só que nessa recuperação, olha só como ele também tem alguns movimentos de queda, ó. Aqui ele fez mais um movimento de queda, tá? Olha só como o mercado ele anda, ó, em zigue-zague. Isso é um zigue-zague. Apesar de ter havido essas correções aqui, ó, essa correção maior, essas correções aqui, ó, se a gente for dar um zoom out, ou seja, vou afastar um pouco o gráfico aqui, tá? Ó, vou pegar um tempo gráfico diário, aqui eu estou no tempo gráfico diário, você pode ver aqui, ó, Ibov, gráfico diário, olha só, o mercado saiu daqui e agora veio até aqui e agora está trabalhando aqui, ó. Só que olha só como ele veio em movimentos de ondas, ó. Ó, ele tem algumas correções maiores no meio do caminho, mas olha só como ele vem fazendo zigue-zagues. Ó, fez uma correção bem grande aqui, tá? Recuperou em movimento de zigue-zague. Então aqui, ó, eu tenho a tendência primária, é uma tendência de alta. Então aqui eu tenho a maré, tá bom? Que é o que Charles Dow falou pra gente. Então aqui eu tenho a maré, que é a tendência primária. A tendência primária do mercado é alta, tá bom? Aí eu tenho a tendência secundária. A gente pode ver aqui, ó, vamos botar certinho aqui, ó. Tendência primária é a linha azul, aqui, ó. Tendência primária, que é a tendência de alta, tá? Tendência secundária, ó. Tendência secundária é aquele zigue-zague que o mercado faz, tá? Esse daqui é o movimento secundário, tá bom? Então aqui a gente tem o secundário. E a gente tem o terciário, você vai perceber que dentro desses movimentos, eu vou dar um zoom aqui para ampliar. Você vai perceber, por exemplo, que dentro desses movimentos de alta, vamos pegar aqui, ó, tendência primária alta, o mercado está para cima, então, ó, o mercado está para cima. Tendência secundária, esse zigue-zague. Você vai perceber que dentro desse movimento, ó, ele faz mais um zigue-zague aqui, ó. Olha lá, vou pegar aqui em azul, em vermelho aqui para dá para ver melhor, ó. Ele vai fazendo um rabisco aqui. Então, o que eu tenho? Olha só que interessante. Eu tenho movimento primário, eu tenho movimento secundário e eu tenho movimento terciário, que é o rabisco que ele vai fazendo aqui, ó. Tudo em tendências. E a diferença é que as tendências, elas vão ter longo prazo, movimento primário, médio prazo, movimento secundário, e curto e curtíssimo prazo, que é o movimento, a tendência terciária. Esse conhecimento, esse conteúdo vai te ajudar muito para identificar oportunidades no teu operacional. Se você está operando ações, você precisa entender qual é o contexto da ação naquele momento. Você vai efetuar uma compra, você tem que entender qual é o prazo operacional, qual é a janela operacional que você está trabalhando. Tá? Qual é o objetivo que você tem naquela operação? Você precisa identificar, tá, em que tendência você está entrando. Se você está entrando numa tendência de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Você precisa identificar a direção dessa tendência, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!